Bom, meu nome é Rita Gonçalves, eu sou formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo em 1984. Eu concluí um mestrado em Estruturas Ambientais Urbanas em 1998 e venho trabalhando na São Paulo Urbanismo desde 1990. Desde o início da minha atuação na São Paulo Urbanismo, eu trabalhei com projetos urbanos. São estudos onde a gente tenta identificar um melhor aproveitamento para essas áreas, né? Considerando a totalidade da cidade de São Paulo e das questões que ela nos coloca enquanto urbanismos de melhora das condições de habitabilidade, da melhora das condições de mobilidade, da criação de espaços que sejam propícios ao desenvolvimento econômico. Então, é um pouco disso que a gente se ocupa, talvez seja tudo isso que a gente se ocupa, né? Nessa área que nós vamos dizer, observar com mais detalhe nessa conversa, as origens desse projeto, elas são antigas. As orlas ferroviárias e fluviais sempre estão sob os olhares de arquitetos e urbanistas, né? Seja pela importância que elas tiveram na estruturação da cidade de São Paulo e mesmo do Estado, né, do que somos hoje, seja pela uma forma de se apropriar da geografia dessa cidade, que condicionou uma série de coisas que são, hoje, a nosso ver, algumas positivas e outras negativas, talvez a gente possa falar um pouco sobre isso, e sobre como esses espaços se apresentam hoje, né? Então, desde o Plano Diretor de 2002, esses espaços foram destacados como espaços de estudo, seja por uma percepção da transformação da indústria que se alinhava ao longo desses eixos ferroviários e, consequentemente, da disponibilização de espaços anteriormente ocupados por essa atividade. No processo de formação, particularmente desse segmento sudeste dessas orlas ferroviárias, do eixo ao longo do rio Tamanduateí, a gente tem um território onde se alternam lotes de médias, grandes dimensões, com uma estrutura fundiária muito fragmentária da residência popular e operária. Então, é um cenário onde havia a convivência de usos industriais e usos residenciais, aparentemente sem muito conflito. Está claro que a residência de maior porte, ela parece afastada desses locais. No nosso território, a gente vai encontrá-las no espigão da Avenida Paz de Barros e nas encostas do Ipiranga, Vila Monumento. Então, mas ainda assim entremeada por uma residência popular de menor porte. Esse território, por que essa região foi selecionada para um estudo, quer dizer, para ser objeto de uma intervenção e de um plano maior? Desde os anos 2000, vem se detectando a questão da redução da participação da atividade industrial nesses territórios originalmente associados a ela, junto às orlas ferroviárias. Num primeiro momento, eu acho que os estudos conduzidos no âmbito da prefeitura encararam essa questão como um destino. Então, São Paulo perde suas indústrias. O que vamos fazer com esses territórios? Apesar de eu estar na São Paulo Urbanismo há 26 anos, a nossa evolução é lenta
na compreensão, na real avaliação desses territórios. Eu digo o seguinte, quer dizer, a gente faz uma análise dos processos econômicos do ponto de vista dos efeitos no território municipal. Ainda hoje não conseguimos avançar no sentido de mapear toda a dinâmica desses processos econômicos, de como eles se relacionam com cidades vizinhas, da importância que isso tem no Estado, relações às vezes supranacionais dessas produções que acontecem aqui. Então, durante muito tempo, entendeu-se que a industrialização era um processo que justificadamente abandonava o território municipal em função da valorização do preço da terra e que nós deveríamos encontrar novos usos para esses espaços. Nestes últimos anos de desenvolvimento de um projeto específico, que é a Operação Urbana Bairros do Tamanduateí, nós tivemos um contato maior com os agentes que atuam naquela área, os agentes industriais. E o que nós percebemos é que são processos ainda bastante vigorosos, que respondem para uma oferta de emprego muito significativa para aquele território. E que nós não deveríamos, pelo menos nesse momento, encarar isso como um destino. Quer dizer, a indústria está saindo, ela se modifica e vamos fazer outra coisa aqui, vamos liberar para outro tipo de atividades. A grande questão que se coloca para nós é preservar espaços produtivos, seja qual for essa indústria de amanhã, seja qual for as formas que a atividade econômica vai se revestir naquele território. Porque os atributos que motivaram a localização desse uso industrial naquele território ainda estão presentes. Quer dizer, uma rede de mobilidade importante, ferroviária, que hoje, tanto para passageiros quanto para carga, ela ainda é importante, é vigorosa e recebe investimentos. A conexão com o mini anel viário, né, a partir do qual você pode acessar qualquer rodovia que chega ao município. As saídas sudestes, né, nós estamos falando da porta sudeste da cidade. Quer dizer, por onde entram e saem pessoas, mercadorias, insumos. Quer dizer, isso que foi se configurando ao longo, desde o final do século XIX até os dias de hoje, não é uma infraestrutura que possa ser descartada pelos valores que ela acumula, né, pelo capital acumulado na conformação desse território e dessas portas. Né. E foi esse o entendimento que vigorou na condução desse projeto, do qual eu vou falar um pouquinho mais adiante. Uma outra questão que chamou a nossa atenção na leitura desse território é a questão do tratamento dos corpos d'água da cidade. Quer dizer, historicamente, as várzeas nos serviram para acomodar os eixos de mobilidade, sejam primeiramente ferroviários, né? Ou antes disso, talvez as rotas, as tropas que precisavam da proximidade daquela água para fazerem as suas longas jornadas. E depois, pela planura dos terrenos de várzea, das planícies, a instalação das ferrovias, das rodovias, e é isso que a gente observa na nossa cidade. Quer dizer, os rios como espaço as várzeas dos rios como espaços de implantação de eixos de mobilidade e os rios como canais de esgotamento das sujeiras da cidade. Quer dizer, e é um pensamento que vigorou fortemente até, acho que finais do século XX. Quer dizer, nos anos 70, a gente assistiu, ao meu ver, um dos feitos urbanísticos mais sinistros para esse entendimento, que foi o tamponamento do rio Tamanduateí. Quer dizer, ele foi entendido como um rio que servia exclusivamente ao esgotamento da cidade e que merecia ser recoberto por uma laje e transformado em pista expressa. Quer dizer, independentemente do que isso poderia significar para gerações futuras, para a mobilidade entre os bairros que
se avizinham desse rio, e assim tem permanecido esse espaço, né? Então, os rios que a gente tanto aprecia quando viaja, quando percorre capitais europeias, eles são vilipendiados entre nós há séculos, né? As várzeas incompreendidas, o seu significado como caminho ecológico, né, para os nossos companheiros de viagem neste planeta, as aves, os pequenos animais que deveriam poder circular na cidade através desses espaços, têm sido roubados dessa possibilidade. E nós também podemos viver numa cidade que tem uma geografia espetacular, riquíssima. Só essa fita da Serra da Cantareira, que a gente divisa a partir da Zona Leste e Zona Oeste, é uma coisa lindíssima, né? Nós temos nos punido, acho que pelos últimos 500 anos, e nos obrigado a criar uma cidade cada dia mais ácida, mais feia, depauperada das suas belezas. Na área da operação urbana Bairros do Tamanduateí, a ideia de intervenção nas orlas fluviais e ferroviárias é uma coisa que veio do plano diretor de 2002, manteve-se no plano diretor de 2014, onde essas áreas foram reunidas sobre o título Macroárea de Estruturação Metropolitana, pela importância dos eixos de mobilidade que ela continha, da oferta de emprego, da questão colocada pela redução do uso industrial, quer dizer, que fez aparecer uma série de áreas que nos caberia encontrar novas destinações, novas finalidades. E, enfim, tem sido objeto de projetos na São Paulo Urbanismo. Nos anos 70, quando teve, acho que o primeiro plano diretor integrado, em 1972, imaginava uma cidade com grandes eixos viários, é um modelo modernista, né? Grandes eixos viários e no interior dessas quadrículas é que haveriam essas centralidades, né? Esses adensamentos. Então, nós poderíamos imaginar uma cidade formada por quadrículas cercadas por avenidas e no interior dessas quadrículas esses eixos adensados, né, de centralidades municipais, regionais, locais, né? Tem uma hierarquia de centralidades distribuídas no interior dessas quadrículas. Com o PDE de 2014, houve uma reversão desse modelo. Quer dizer, o adensamento ele está próximo desses grandes eixos de mobilidade. E essa mobilidade ela é dada por eixos de transporte de média e alta capacidade, trem, metrô, corredores de ônibus. Então, você adensa nas proximidades desse eixo e esses interiores de quadrícula, eles são núcleos de bairros menos adensados, com volumetrias mais contidas. Quer dizer, é uma reversão de um modelo que vinha sendo, vamos dizer, mantido desde os anos 70 do século XX, né? E é uma modulação, uma alteração importante e que tem a ver com as dificuldades de mobilidade que a gente enfrenta numa cidade de 10 milhões de pessoas. Quer dizer, eu acho que cada um de nós já está convencido de que apostar no transporte público é a nossa chance de circular por esse território e de usufruí-lo da melhor maneira possível. Uma outra revisão importante que nós fizemos no projeto foi justamente a preservação das áreas produtivas, né? Ainda que não saibamos que uso industrial é esse que virá, as zonas produtivas, as zonas predominantemente industriais delimitadas no zoneamento, foram preservadas da produção residencial. Por quê? Primeiro porque, efetivamente, embora se deseje uma cidade onde seja tudo junto e misturado, tem atividades que são incompatíveis. Tem processos produtivos que se estendem por 24 horas, como movimentação de caminhões e tudo mais. E tem o uso residencial, que demanda níveis de ruído menores, uma certa tranquilidade. Enfim, são outras
outras são demandas muito divergentes ainda neste momento com a indústria que lá está. Há uma proposta de implantação de áreas verdes, porque essas áreas de origem industrial, onde se alterna a pequena residência operária com os lotes industriais, embora ela tenha uma significação histórica inegável, são áreas extremamente áridas, né? Onde você não tem nem condições de uma arborização de rua, muitas vezes, porque são ruas pequenas, com calçadas estreitas, e não tem espaços de praça, né? A planta industrial, ela não convive bem com áreas verdes no seu interior. E mesmo a movimentação de caminhões não convive bem com a arborização urbana. Então, são áreas que são... Nós tivemos que propor intervenções nessas áreas históricas e elas se dão, às vezes, à custa do sacrifício de moradias para que apareçam esses espaços de praça, né? Isso é uma coisa penosa, porque a gente nunca consegue pôr o número de praças que seria necessário para que aquelas pessoas tivessem uma vida mais verde, podemos dizer, ou pudessem encontrar um espaço para ler um jornal, passear com a criança na proximidade de casa. Mas é uma questão que se coloca, a gente precisa criar esses espaços, né, nessas áreas industriais. E ele vai se dar não sobre as plantas industriais, vai se dar, infelizmente, sobre os espaços habitacionais. Quer dizer, eu acho que tivemos um trabalho modesto nesse aspecto, mas foi o possível para essa época. Eu acho que uma coisa que nos orienta é sempre imaginar que a gente não dá o passo definitivo. Quer dizer, a cidade não ficou acabada, não é o Haussmann que chega, demole tudo e faz uma nova cidade. Não, é o passo possível para esta geração, que gerações futuras deem os passos possíveis, né?